Fala a torcida do Verdão. Hoje vamos reagir aos melhores momentos dos programas esportivos mais assistidos do Brasil, ESPN e Jogo Aberto. Vamos conferir as análises, polêmicas e, claro, o que eles estão falando sobre o Palmeiras depois da nossa vitória ontem por 5-3 sobre o Juventude. Fica até o final para ver todas as reações e não esquece de comentar o que você achou das opiniões. Bora começar! Palmeiras, hat-trick do Rafael Veiga, que na ausência do Maurício voltou com tudo e o Palmeiras agora está a 1 ponto do líder Botafogo. Ainda tem o confronto direto na sequência e comemora um resultado importantíssimo em Caxias do Sul. Difícil vencer o Juventude. Comemora, loirão. Tá na fase, fia. Comemora. Seria uma noite de emoções no estádio Alfredo Jaconi. Logo no começo, o Everton quase se atrapalhou em um recuo de bola. Aos 22 minutos, em jogada que começou com o Estevão, ele distribuiu para Richard Rios. O colombiano acionou Felipe Anderson, que num passe por cima encontrou Estevão dentro da área. Um toque para tirar do goleiro Matheus Klaus e um toque para mandar para o fundo da rede. O Juventude respondeu ao gol sofrido com o Jadson. Na finalização de fora da área, o volante viu uma boa oportunidade, mas parou na trave. Um pouco depois, os donos da casa chegaram de novo. Escanteio cobrado, desvio no primeiro pau e Danilo Boza apareceu para igualar o marcador. O primeiro tempo ainda permitiu mais um ataque do Palmeiras. Veiga e Flaco tabelaram até que o atacante encontrou Estevão no espaço. E o jovem talento serviu o camisa 23 palmeirense para finalizar e fazer 2-1. A segunda etapa ainda reservaria reviravoltas aos torcedores palmeirenses e jaconeiros. Com menos de 5 minutos, mais uma vez na bola parada, dessa vez no escanteio. O Everton saiu de soco, mas o Juventude devolveu para a área e cruzou, até que Ronaldo finalizou para deixar tudo igual. Não deu nem tempo de comemorar. O Palmeiras voltou a estar na frente com o Rafael Veiga. Após cruzamento de Richard Rios, Veiga entrou de carrinho para fazer 3-2. Aos 17 minutos da segunda etapa, Richard Rios cobrou falta e contou com desvio na barreira da equipe gaúcha para anular Matheus Klaus no lance. Quem achou que pararia por aí estava enganado. Após recuperação de bola no ataque, Edson Carioca deu uma caneta em Mike e fuzilou para manter viva a esperança do time de Jair Ventura. O Ju persistiu até o fim, mas viu o Palmeiras chegar ao 5º gol com Rafael Veiga. Numa bobeada da defesa, o camisa 23 recebeu de Vanderlan e fez o seu 3º gol da partida. Com a vitória, o Palmeiras segue firme na perseguição ao Botafogo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Com 9 jogos de invencibilidade, a distância, que era de 4 pontos, passou para apenas 1. Nós temos que continuar a fazer o nosso trabalho, jogar os nossos jogos, um jogo de cada vez. Não adianta estar muito a pensar no que vai acontecer no fim. Sabemos o que queremos, sabemos para aquilo que lutamos. Mas isso só vamos saber no dia 8 de dezembro ou dia 9, no final. Não adianta estarmos a pensar muito nisso agora. Muita gente esperaria um Juventude esperando, marcando baixo e jogando na transição. Aí quando vê a gente tomando gols de contra-ataque, a gente marcando alto, pressionando, saindo curto e a gente performando bem, nos dá confiança que a gente está no caminho certo do trabalho, está no caminho certo do rendimento, temos que fazer pequenos ajustes para voltar a vencer. Sabíamos das dificuldades e dizer-vos também, na minha opinião, foi um grande jogo, acima de tudo, na minha opinião, também por uma grande razão. Eu acho que as vezes que vim aqui jogar, não tenho dúvidas nenhumas que para mim este é o melhor gramado de longe do futebol brasileiro. Gente, jogaço. O Juventude realmente vendeu cara essa derrota. Agora eu quero começar pelo Rafael Veiga, que foi o cara da partida, hat-trick, 3 gols no jogo. Estava naquela noite super inspirada. E é um jogador que o Abel até comentou que já ficou muito desgastado, foi muito utilizado ao longo da temporada, teve pouco descanso e agora volta a ser um titular absoluto, Dedê. Ele comentou sobre a presença do Maurício também, né? Porque é uma boa sombra para o Veiga. O Veiga, quando você falou desse desgaste, foi um momento que ele caiu de produção. Lembrando que o Veiga chegou a ser até convocado para a seleção. Houve uma queda de rendimento, mas ele já é um jogador, loirão, experiente.
já caiu na graça do torcedor palmeirense, dentro de campo ele consegue se reinventar. Ele não vinha fazendo até uma partida interessante contra o Juventude, mas aos poucos ele foi entrando num ritmo, foi se adaptando, foi trabalhando sem bola. Se você pegar os gols que ele marcou, ele está muito participativo, né? Tanto o gol que ele começa a jogada no meio de campo, toca a bola no Estevão, apresenta na área, então aquele meia que está pisando na área. Então ele voltou nessa reta final, seu Veiga, que a gente já conhece. Um jogador competitivo, marca gols e participa da criação das jogadas do Palmeiras. Dedê é o primeiro hat-trick do Campeonato Brasileiro nesta edição em 2024. E o último jogador a marcar 3 gols numa mesma partida foi no ano passado, o Luizito Soares, contra o Botafogo. Então é legal para um meio-campista, não é? Agora, esse jogo foi muito disputado, muito movimentado. E tem 2 faltas no Estevão que a gente quer destacar aqui agora, para você poder analisar para a gente, para ver... do Jadson, acho que é o Jadson que faz a falta nele. Ô Leirão, eu não, assim, eu acho que poderia até ter tido um vermelho nesse lance aí, sabia? Porque ele poderia ter dado a vantagem no lance, o árbitro poderia ter dado a vantagem no lance, tem a falta, não foi pênalti, a falta acontece fora da área. Fala muito, obviamente, da vontade do Estevão, porque ele continua na jogada, mas ele poderia ter dado o cartão amarelo por causa dessa falta, né? E logo depois ele ter dado mais um amarelo e, consequentemente, o vermelho para essa segunda falta aí. Porque ele teria dado a vantagem. Eu imagino que poderia ter acontecido isso, né, Loirão? Sim, com certeza. Agora, falando em Estevão, o quanto ele é importante para o Palmeiras, teve no primeiro tempo um lance entre ele e o Zé Marcos, não é? Um lance de penalidade. Eu quero a sua opinião. Esse lance da penalidade... Não, para mim não, Loirão. Eu lembro desse lance. Não, para mim não foi... Não, né? Não, eu lembro do lance. Eu acompanhei o jogo, lembro desse lance. Para mim não foi pênalti. Tem o carrinho, ele corre o risco por causa desse carrinho dentro da área, mas para mim não aconteceu a penalidade não, Leirão. Ele assume o risco, o carrinho sempre é temerário, mas para você nada a marcar, pela arbitragem. Agora, fato é que o Palmeiras fica a 1 ponto do Botafogo, reduz essa distância, lembrando que o Botafogo ainda pensa em Copa Libertadores, é a prioridade. Claro, o Campeonato Brasileiro também é difícil escolher. Agora, o Palmeiras tem a vantagem de só se concentrar nessa competição. Ô, Loirão, o próximo jogo do Palmeiras é Fortaleza, se eu não me engano, né? No Campeonato Brasileiro. Fortaleza no sábado no Allianz. Palmeiras, de repente, pode abrir 7 do Fortaleza. Não, e pode deixar o Fortaleza, talvez, fora dessa briga também. É esse raciocínio que eu queria, né? Porque se você vence o Fortaleza, você abre 7 pontos do Fortaleza e fica brigando diretamente contra o Botafogo. Você falou na semana passada que é a 36ª eles se enfrentam? Isso. Botafogo, então. No Allianz Parque. Um cenário ideal. Então, assim, o Palmeiras tinha vacilado no jogo contra o Bragantino, porque empatou. E agora, vencendo o Juventude a 1 ponto do Botafogo, coloca uma pressão bem grande em cima do Botafogo. E depois ainda tem Inter e Botafogo, né? O Palmeiras vai torcer pro meu Colorado, imagino eu. Bem também. É que daqui pro final também não dá pra ficar escolhendo muitos jogos, né? Não, cada um tem que fazer a sua parte. Agora, nesse caso, o Botafogo tem a vantagem de 1 ponto, é pequena. Ele é que vai ter que conseguir manter isso ativo ainda, né? Com tantos desafios. E tem Libertadores por aí, né? Isso aí. Vai ter que rodar bem o elenco. Tem mais o que no programa? Zinho, você concorda com o Abel? É por aí? O que você achou da entrevista coletiva dele? Eu gosto demais, né? Eu sou fã do Abel. Eu gosto, sim, do modelo de gestão dele. É um cara... Você viu quando ele falou do Estevão? Ele é muito importante na parte ofensiva, desequilibra, mas também é obediente sem a bola e... No meu time aqui, se o cara sem a bola não se comprometer, não vai jogar. Então, assim, eu acho legal. Eu tive treinadores assim. Eu acho que o jogador tem que entender o jogo num todo. Aí entra a parte que ele fala da cabeça. Claro que o cara, né, é a mente que vai controlar, mas cada um tem as suas características, as suas virtudes, né, o seu potencial. Não é todo mundo que é igual, sem dúvida. E aí o Abel diz que, assim, para um campeonato tão longo, Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, né? Então você tem que ter esse corpo físico bem preparado, mas o mental também, o emocional também, porque dentro do jogo acontece muitas variantes. Esse jogo mesmo de hoje, ele falou aí, né? Você está ganhando, o time empata, está jogando na casa... do adversário, o adversário é forte em casa, tá brigando na parte de baixo da tabela, o Juventude, mas em casa só tinha perdido 2 jogos. Então, assim, é um time que é difícil ser batido fora de casa
E você tem que ter esse controle emocional, essa mente muito focada para você não perder esse ritmo dentro da partida. E aí o seu corpo obedecer, a técnica, a qualidade individual de cada um aparecer. Eu gosto muito, o Abel, ele vai para uma coletiva quando ele está mais tranquilo para falar só do futebol, né, quando ele não está muito pilhado, e é normal também estar pilhado, né, a pressão que é em cima do treinador. Ele é muito bom, né? Ele fala de futebol, ele fala daquilo que aconteceu, ele dialoga sobre bola, sobre tática, sobre a parte emocional, sobre a parte técnica. É um cara que tem conteúdo e são boas as entrevistas dele. Quando ele não está pilhado, são muito boas as entrevistas dele. Eu já vou chamar a Renata com a questão da arbitragem. André, para a gente concluir essa parte psicológica, a gente entra justamente nas 8 rodadas finais do campeonato. Aquela que Guardiola entende são as decisivas da competição. São, né? E isso envolve esse lado psicológico que a gente sabe que é muito forte do Palmeiras, mas, não sei, temos dúvidas sobre o lado do Botafogo? Não, eu não diria que temos dúvidas pelo lado do Botafogo. Temos curiosidades para entender como o Botafogo vai lidar com essa dupla jornada, porque é apenas a Copa Libertadores que está em jogo, né? E as coisas vão se afunilar de tal maneira, como você lembrou, que o jogo que pode decidir o campeonato, né, o que se chama de, entre aspas, a final de um campeonato em pontos corridos, é a visita do Botafogo ao Allianz Parque, quando a Copa Libertadores, a decisão, se o Botafogo lá estiver, eu acredito que estará, vai dominar, né, a cabeça dos jogadores, da comissão técnica, da torcida do Botafogo, e por melhor que seja o trabalho de separar as coisas, colocar o foco naquilo que está mais perto, como é que você vai parar de pensar na decisão da Copa Libertadores? Então eu tenho curiosidade para entender, passando pelo Peñarol, como que o Botafogo vai manejar essa situação. A resposta em relação ao Palmeiras a gente já tem há muito tempo, porque no ano passado aconteceu a mesma coisa, não foi rigorosamente a mesma coisa, porque o Palmeiras saiu da Libertadores nas semifinais. A desclassificação esse ano foi mais cedo, o Palmeiras ficou só com o Campeonato Brasileiro antes, né, agora em 2024. E jogos como esse, principalmente depois da última atuação contra o Red Bull Bragantino, mostram o nível de controle que o Abel tem sobre os jogadores na questão da mentalidade. Então, é um treinador junto com esses jogadores, muitos desses, construindo uma era de títulos que a gente não vê sempre num clube glorioso como o Palmeiras. E esses atletas estão demonstrando em campo, liderados por esse técnico, que querem ganhar mais um campeonato. Sim, eu acho que tem a coisa do terceiro título brasileiro seguido. Isso pode funcionar como um objetivo, né? Como alguma coisa a ser perseguida. Mas olha, não é fácil. Se o Palmeiras estivesse desatento, dispersivo, a gente poderia falar, também... É o fim de uma era, é o fim de um ciclo. É até inconsciente. E nada disso a gente está falando, porque o Palmeiras faz partidas como... E, aliás, o Abel confirmou aquela impressão que o André Kfouri trouxe aqui pra gente, que o Estevão é elogiado desde sempre, não só pelo que faz com a bola, mas também sem a bola. E aí, Renata, com a bola, além do gol, da assistência, ele causou problemas para os adversários hoje e questões duvidosas ali da arbitragem. Vamos ver o pênalti primeiro, Renata? Vamos começar pelo lance do pênalti pedido em cima do Estevão, sim, Bruno. E é interessante a gente analisar que ele tem a posse de bola, ele toma a frente e o zagueiro, o defensor, ele tenta dar um bote na bola, mas primeiro ele atinge o Estevão. A bola, depois que bate nesse zagueiro, no Zé Marcos, se não me engano, e vai para escanteio. Mas o primeiro bote é no Estevão, que estava em pé, que tinha o controle da bola. Para mim, é uma falta imprudente. O que diz o texto da regra sobre um lance imprudente é quando o jogador age sem precaução, age sem atenção, com desatenção no lance. Então, para mim, ele vai disputar essa bola sem precaução, sem atenção. E uma disputa assim se torna imprudente pela regra do jogo. Isso é infração pela regra, dentro da área, para mim, é pênalti.
para mim foi um pênalti não marcado a favor do Palmeiras nesse lance. No campo o árbitro não deu e o VAR manteve a decisão, mas para mim de forma equivocada, Bruno. Teve também o lance que o André destacou mais cedo, e o Zinho também, da arrancada do Estevão na segunda etapa, onde ele é derrubado 2 vezes pelo mesmo jogador. O primeiro, o André chamou muito a atenção o fato do Estevão ainda levantar, né, André? Levantar e continuar no lance. E aí depois ele é derrubado ali próximo da área, Renata. Eu acho que esse lance é muito didático, porque você realmente tem uma primeira falta e depois uma segunda falta. O árbitro aplica só cartão amarelo na segunda falta por entender que ele impede um ataque promissor. E eu concordo que na segunda falta ele impede um ataque promissor e não uma oportunidade clara de gol em função da lateralidade, por estar chegando ali o goleiro e mais um zagueiro. Não vejo como uma oportunidade clara de gol e sim um ataque promissor, cartão amarelo bem aplicado na segunda falta. Agora, a primeira falta que o Estevão ele levanta e segue, para mim não é questão de que é uma falta tática, é uma natureza da falta que é uma falta temerária, é uma entrada forte. E essa entrada forte, onde o jogador só vai para parar o Estevão, vai na perna do Estevão, é uma ação temerária para cartão amarelo. E aí você tem um ponto interessante. A segunda falta é ataque promissor, cartão amarelo. A primeira falta é temerária, o árbitro deveria ter aplicado, sim, cartão amarelo pela primeira falta, que foi uma ação temerária, porque a vantagem não extingue a natureza da falta quando ela é temerária, então ele tem que dar o cartão amarelo por essa entrada mais forte, e aí o segundo amarelo por impedir um ataque promissor, automaticamente o vermelho. E você teria uma outra curiosidade, que se fosse ao contrário, por exemplo, se a primeira falta fosse uma questão tática e não temerária, e a segunda fosse uma entrada mais forte e não tática, aí seria só um amarelo, porque ele aplicou a vantagem teria ocorrido. Mas do jeito que foi, era amarelo no primeiro lance por falta temerária e amarelo no segundo lance por impedir um ataque promissor. Consequentemente, cartão vermelho em função dos 2 amarelos. Isso pode, a regra permite, e a minha interpretação é essa desse lance, Bruno. Muito interessante isso, né, André? Sim. E até curioso que durante a partida, no momento da reclamação, o Gustavo Gomes vai cobrar o árbitro e ele aponta justamente a primeira falta. E ele questiona aí o cartão pela primeira falta. Não sei se ele cobrava direto um vermelho da primeira ou se ele cobrava os 2 cartões. Mas não existiu a punição pela primeira falta. E vamos supor que o árbitro tivesse feito o que a Renata acaba de dizer que seria o correto, na interpretação dela, claro. Mas eu aposto que ela está certa. Eu só discordei da Renata uma vez aqui no nosso ambiente. Nunca mais eu vou fazer isso. Mas foi um lance interpretativo. Mas se o árbitro tivesse cumprido a regra da maneira que a Renata enxerga, o que teria levado a isso? A mentalidade do Estevão de prosseguir no lance, não cair na primeira falta e tentar aproveitar a sequência para fazer o gol, porque na segunda falta ele já está, digamos, dobrando a esquina na direção do gol. Isso. Isso também não é comum. Ou está tentando chegar dentro da área para ser derrubado dentro da área, né? Também, talvez também. O Estevão está na briga, tem um jogador do Botafogo na briga com ele. Mas temos aí números do Estevão para o nosso Breler falar também um pouco mais do Palmeiras e desse craque palmeirense. Ou vai me dizer que você acha que não é craque? Diga lá, Breler. Esse é craque indiscutivelmente, Abel. Apesar da idade, da precocidade, não tem como poupar palavras com o Estevão, porque até o Abel Ferreira, que é um cara muito comedido para falar dessas revelações do Palmeiras, ele já disse que o Estevão tem um trato diferente com a bola, ele tem uma capacidade de jogo muito acima da média, e a gente tem visto isso no Brasileiro. Eu não sei se você viu, mas a capa da nossa revista Placar desse mês, onde nós trabalhamos, traz justamente essa questão. A chamada é "pode chamar de craque". Sim, é inevitável, né? O Estevão já demonstrou em pouco tempo que, inclusive com convocação para a seleção brasileira principal, que ele é o protagonista do Palmeiras e um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro. Mas seria muito injusto com o Palmeiras falar só do Estevão.
Porque, ao contrário do ano passado, quando o Palmeiras reage no segundo turno, tem aquela arrancada que tira o título do Botafogo, ali foi muito focado no Endrick. O Palmeiras reagiu porque tinha um garoto fazendo coisas incríveis no momento certo e ele potencializou a equipe. Hoje, o Palmeiras se equilibrou como time. Então, vai além do Estevão. O Flaco Lopes está jogando muito bem. Não marcou contra o Juventude, mas o papel coletivo dele como pivô foi praticamente perfeito. Felipe Anderson perdeu um gol no primeiro tempo, é verdade, mas muito bem, com assistência, muito participativo no jogo. O Veiga voltando a ter sequência, voltando a ter protagonismo. Então, essa linha de frente que o prof citou, que se paga lá na frente, está se pagando porque o coletivo do Palmeiras voltou a se sobrepor a individualidades. E Tanto é verdade, desculpe, que o Estevão ficou fora. Alguns jogos e o Palmeiras continuou ganhando. Exato. Então, hoje não é um time dependente do Estevão. É claro que ele faz diferença. 10 gols, 8 assistências no campeonato, são números muito relevantes. Mas hoje é o Palmeiras como a gente está acostumado a ver com o Abel. Um Palmeiras sólido coletivamente, e a gente amplia o leque. Richard Rios também jogando muita bola. No segundo tempo, o Abel consegue corrigir, estancar ali o sofrimento defensivo com a entrada do Fabinho, jogador que também, sempre quando entra, mostra serviço. Então, essa é a cara do Palmeiras. E é uma cara que a gente já viu outras vezes. Palmeiras, no segundo turno, no ano passado, começou mal. O Palmeiras teve ali uma dificuldade de engatar aquele período para se recuperar da eliminação na Libertadores, sofreu 4 derrotas seguidas, mas ao contrário, esse ano, o Palmeiras começou o segundo turno já com essa solidez, e a eliminação nas Copas fez com que o Palmeiras focasse totalmente no brasileiro, e o Palmeiras, com individualidades, todo mundo bem, principalmente lá na frente, com um coletivo, jogando, com repertório, o Abel tirando muito desse time e seu melhor elenco, é o melhor elenco que o Abel tem em mãos no Palmeiras, para mim é difícil não cravar o Palmeiras como favorito nesse momento. E muito torcedor botafoguense questiona essas projeções baseadas em estatísticas que prevêem uma possibilidade, uma probabilidade de título maior para o Palmeiras nesse momento do que para o Botafogo, que é o líder. Mas essa medida vai muito, não só pela posição na tabela, mas pela projeção, leva em conta o que o Palmeiras já fez no passado, essa capacidade de reação já demonstrada pelo Abel, e principalmente o fato de ter um confronto direto na última rodada. E com o Palmeiras mandando o jogo provavelmente no Allianz Parque. Então, por tudo isso, tabela, a reação do Palmeiras no campeonato, o Palmeiras nesse segundo turno, já é a melhor campanha do retorno e o único time que conseguiu um aproveitamento superior a 70%. E com essa expertise que o Abel tem em manter o time muito focado nos pontos corridos, ainda mais sem ter Copa para distrair, para focar, olha só, se o Botafogo vai à final, depois da final da Libertadores, vai ter o confronto contra o Palmeiras pelo Brasileiro. Então, é difícil, mesmo com um bom elenco que o Botafogo montou, ter o foco somente nessa competição com o Palmeiras pela liderança. Então, por tudo isso, eu coloco, não só pela atuação de ontem, por mais um jogo em que o Palmeiras consegue fazer 5 gols, time do melhor ataque e da melhor defesa, como ressaltou o Abel Ferreira, eu vejo hoje que o Palmeiras é o favorito no campeonato. Embora o Botafogo também tenha seus trunfos, o Botafogo ainda é o melhor visitante da competição, eliminou, jogando fora de casa, Palmeiras e São Paulo na Libertadores, mas pelo que o Palmeiras faz, pelo que a gente já viu no ano passado, nesse Palmeiras sob o comando do Abel, eu vejo hoje o Palmeiras como favorito ao título. A gente tem uma tela do Rafael Veiga nessa boa fase, estamos vendo o professor Abel Ferreira na nossa tela, que está sempre trabalhando para melhorar o time, nunca está satisfeito, né? Como acontece aqui no nosso edifício ESPN, o pessoal sempre trabalhando para melhorar. Inclusive, você deve ter ouvido agora até o barulho de furadeira. Fã de esportes acho que não ouviu, mas nós aqui no estúdio ouvimos. Isso aí, assim como na ESPN se trabalha para melhorar, Palmeiras também, o Abel Ferreira trabalha eu já diria, Maurício. Sempre para melhorar. Por isso que o Rafael Veiga tá aí, ó. Teve uma fase um pouco mais difícil, uma corneta ou outra, mas já voltou a jogar aquele grande futebol com hat-trick ontem.
3 gols contra o Juventude, 5 finalizações, 4 certas, 4 ações na área rival, 3 chances criadas. É o Rafael Veiga que a galera gosta de ver, a torcida verde, Eugênio. A torcida conhece bem o Veiga, teve oscilações ao longo dessa temporada, mas agora está tudo mais tranquilo pro Palmeiras, né? Há um preço alto, o Palmeiras está fora da Libertadores, caiu nas oitavas de final, não era isso que a torcida queria. O Palmeiras saiu cedo também da Copa do Brasil, né? No mês de agosto, as 2 eliminações. Só que essas eliminações permitiram ao Palmeiras uma tranquilidade, um calendário, assim, sabe, espaçado. Eu nem lembro a última vez que o Palmeiras tinha entrado em campo antes do jogo de ontem. Enquanto os outros estão aí jogando uma atrás da outra, O Palmeiras foi lá, descansou, treinou, se preparou e vai para campo e vence o jogo. Por isso, claro, a qualidade do time do Palmeiras, somada a essa tranquilidade que ele tem desde setembro para treinar. Gente, é fundamental no futebol treinar. Na vida, né? Tem que treinar. A maioria não consegue treinar. O Palmeiras está conseguindo. Então, quando entra em campo, o time está treinado, o time está melhor preparado fisicamente, tem mais fôlego. E por isso, eu concordo com o Breiler, ele é candidatíssimo, favoritíssimo para mim. Ele está um ponto atrás do Botafogo. O Botafogo agora, por exemplo, vive uma semana de foco em Libertadores. 2 semanas de foco em Libertadores. E é óbvio que a cabeça no Campeonato Brasileiro, enquanto isso, ela fica diferente. A concentração é outra, a parte física é outra. Você concorda com o Breiler, então? Concordo com o Breiler. Não é de agora, já tem algum tempo que eu aponto o Palmeiras como favorito ao título brasileiro, até porque é um time que está acostumado a isso. É um time que está buscando o tricampeonato. Ele já é bicampeão, ele sabe o caminho, ele sabe como administrar na reta final da temporada as situações, ele sabe como crescer na hora certa. Se vai ganhar, agora futebol tem muitas idas e vindas. A gente pode ali na frente errar, mas o caminho está aberto para ele ser campeão. Assim como você perguntava antes sobre o menino, o Estevão. A sua memória às vezes falha um pouco, Abel. Mas, assim, lá vem pancada para cima de mim. Lá atrás... Ei, professor, já estou preparado já. Você deveria lembrar, lá atrás, quando eu falei aqui, antes de quase todo mundo, que o Estevão era o melhor jogador em atividade do Brasil. E eu falei que não? Eu estou colocando aqui. Quando eu falei, todo mundo olhou para mim, calma! Aquela frase do Prats, né? Espera acabar. Esse é o Prats que falou. O senhor está generalizando por causa do Prats. Não é o Prats, muita gente tem essa coisa assim. Fala do Prats. Eugênio, mas espera aí, está muito cedo e tal. Ele já mostrava qualidades técnicas absurdas. Lembrei. Quando você falou isso, eu perguntei na hora, o Pedro está jogando vôlei? Porque o Pedro também estava jogando muito. O Matheus Pereira estava jogando muito era bem. Essa a questão. Havia muita cobrança em cima de mim naquele momento. E ainda com o Pedro em atividade, ele já assumiu liderança no nosso prêmio Bola de Ouro, né? A corrida pela Bola de Ouro. Ele vai levar tudo isso aí. Ele vai levar ouro, ele vai levar... Só artilharia... Calma. Se bem que a artilharia esse ano chance. é a mais baixa, é o mais baixo número de artilheiros do Campeonato Brasileiro. Se você não considerar a Copa União lá, que o Miller foi artilheiro com 10 gols. Mas o número está baixo. Com Pedro fora... Facilitou para ele assumir essa artilharia, né? É bem possível que isso aconteça em breve. Artilharia, bola de ouro, bola da posição. Estou olhando aqui revelação. Só para lembrar, porque... Só para ter certeza, mas é isso mesmo. Pedro continua sendo o artilheiro do Brasileirão. Mas ele já colou, né? 11 gols e o Estevão vem logo em seguida. Estevão e Hulk, os dois com 10 gols. Mais um e ele chega lá. Então a tendência é essa. O menino é extra série, está se desenvolvendo, né? E a gente tem que aproveitar, porque no meio do ano que vem ele vai embora. Aproveitem para desfrutar disso, vejam professor todos Abel. os jogos dele Desfrutar. daqui até o meio do ano que vem. Procurem ver, porque é um jogador especial. Muito especial. Vamos ver a participação da galera na hashtag Galera, F360. não esquece de ativar o sininho para receber as notificações todos os dias e não perder nenhum vídeo novo. A gente está postando vídeos diariamente às 14 horas, sempre trazendo as últimas novidades do Palmeiras e análises completas dos jogos e programas esportivos. Então, para ficar sempre por dentro, ativa o sininho e já se inscreve no canal. Deixa o like, comenta aqui o que achou, e a gente se vê amanhã, às 14 horas. Tamo junto!